Meus amados, de todos os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, apenas em Lucas aparece esse relato. Apenas Lucas se debruçou, se dedicou para mostrar para nós, sendo ele usado pelo Espírito Santo, como grego que ele era, cultura helênica, porque não dizer helenística, que era uma mistura da cultura grega com a cultura romana. E Lucas era médico. Talvez por ser médico, ele dá uma ênfase maior naquilo que é cura. Talvez por ser médico, devido à sua profissão, ele tenta detalhar com as riquezas de minúcias que os outros evangelistas não fazem. Lucas era médico de Paulo e o seguia. Foi a última pessoa a ver Paulo com vida. Paulo revela isso na sua segunda carta a Timóteo, quando ele diz: todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Era um homem de fibra. Era um homem que se converteu de verdade e dedicou a sua vida tanto a ajudar as pessoas, mas também ele decidiu, através do Espírito Santo em que estava nele, a escrever um livro, dividido em duas partes. Um é chamado de Evangelho de Lucas, que é esse livro, e o outro é Atos dos Apóstolos. Primeiro tratado e segundo tratado, como ele mesmo afirma. E aqui, na passagem em apreço, Jesus, ele entra numa sinagoga. A sinagoga era como se fosse uma congregação, para que você tenha uma ideia. Na sinagoga não havia aquela divisão que havia no santuário, no templo, ali em Jerusalém. E quando ele adentra na sinagoga, o pastor, a pessoa que presidia aquela reunião, lhe faculta a oportunidade e Jesus começa a ministrar. E o Senhor observa que ali no meio daquelas pessoas havia uma mulher que tinha um sério problema e ela andava encurvada. Aquela mulher tinha um problema de coluna. Até aí é até normal hoje em dia, porque segundo o IBGE e o Ministério da Saúde, cerca de 110 a 125 milhões de pessoas têm ou tiveram problema de coluna nos seus diversos tipos. Existe o bico de papagaio, que é um desvio, um pequeno roçamento da coluna, a hérnia de disco. Existe a escoliose, que é um desvio lateral da coluna. Mas essa mulher, pelo que o texto fala, ela tinha uma cifose. A cifose era um empeno que se tinha para frente, fazendo com que essa mulher ficasse corcunda. Ela andava de maneira que não podia olhar para cima. Ela vivia de uma maneira que não podia, de maneira nenhuma, o próprio Senhor diz, o texto diz, que ela não podia endireitar-se. Isso lhe trazia alguns problemas sérios. Primeiro, trazia problema no corpo, porque ele causava uma deficiência da sua mobilidade. Ela não conseguia se locomover com agilidade. Então ela sofria no seu corpo com dores, com dificuldades de locomoção. Segundo, ela sofria na alma, porque havia algumas doenças naquela época que as pessoas desprezavam as outras. Terceiro, a causa da doença, o próprio Senhor Jesus afirma, era espiritual. Era Satanás que a oprimia por 18 anos. Mas não obstante a todas essas situações, a toda essa gama de adversidade contra a vida dessa mulher, o texto diz que ela estava no templo, estava na igreja, estava no santuário. Isso não a impediu de vir à casa do Senhor. E quem sabe quando Satanás colocou aquela doença naquela mulher, ele dizia consigo mesmo: agora eu vou impedi-la de ir para a igreja. Passou o primeiro mês, o primeiro ano, e aquela mulher não desistiu de buscar ao Senhor. O segundo, o terceiro, o quinto, o 15º,
O 18º ano chegou e aquela mulher estava presente na igreja porque de alguma maneira ela sabia que a solução para os seus problemas ainda podia ser resolvido na casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher andava encurvada, louvado seja Deus. E eu pesquisando, eu disse, tem algo a mais nesse texto? Lucas e o Espírito Santo querem nos passar algo a mais. E eu fui pesquisar que essa mulher ela não conseguia olhar para o céu. Ela não conseguia olhar para cima. Nada fazia a não ser que ela se deitasse para poder olhar para o céu. Mas a postura dela não permitia que ela enxergasse o céu. A Bíblia diz, irmãos, quando Deus fez o homem, olhe para cá, fez o homem para governar. Repita comigo, o homem foi feito para governar. Quando ele foi feito para governar, ele foi feito para governar com auxílio de Deus. Todos os dias, pela viração do dia, o Senhor aparecia para conversar com o homem que estava no jardim presidindo. Mas aqui, quando nós olhamos a palavra homem no hebraico, é Adam, o Adão. No latim, homem, a palavra homem, criação de Deus, é humus. E quando nós observamos a palavra homem no grego, ela é antropos. E a raiz semântica da palavra antropos quer dizer, aquele que se põe de pé e olha para cima, louvado seja Deus. A palavra humano, homem, quer dizer, aquele que se põe de pé e olha para cima, louvado seja o nome do Senhor. Satanás não queria só maltratar aquela mulher, porque, eu disse isso lá na igreja, porque se fosse para colocar apenas uma enfermidade, Satanás teria colocado a doença mais temida do mundo antigo, que era a lepra. Teria colocado um câncer, não, mas ele queria humilhar o projeto de Deus. Queria mostrar que ele consegue colocar uma enfermidade de tal ponto que a pessoa não consiga mais olhar para o céu. Então, por que é que Satanás não quer que nós olhemos para o céu? Primeiro, porque o único animal que não consegue olhar para cima é o porco. Porque geneticamente é impossível do porco levantar a sua cabeça e olhar para o céu. Ele olha de lado. Ele não consegue levantar o pescoço porque há uma impossibilidade genética no porco que não o admite que ele olhe para o céu, que ele levante a cabeça. Ele, quando quer olhar para cima, ele olha de lado. Ele não consegue olhar para cima. Então Satanás queria humilhar essa mulher, dizendo que ele consegue colocar cabresto, colocar uma enfermidade a tal ponto na vida do crente, que o crente não consiga mais olhar para o céu. Porque é que Satanás não quer que nós olhemos para o céu? Em primeiro lugar, porque o céu manifesta a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não quer que nós olhemos para o céu, porque quando nós olhamos para o céu, nós contemplamos a grandeza de Deus. Eu tive o prazer de fazer na Universidade Federal de Alagoas 2 anos e meio do curso de Física ainda. E ali nós ficamos encantados quando os professores começam a nos revelar a grandeza do universo. Nós somos tão pequenos, irmãos, tão insignificantes, que uma pessoa, se pegasse uma nave, um avião aqui, e viajasse a 1000 km por hora, em 17 dias estava dando uma passada pela Lua. Em 15 anos, estava dando uma passadinha pelo Sol. Isso no nosso sistema solar. E no nosso sistema solar tem 8 planetas. Tiraram Plutão, então tem o Sol, aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Plutão saiu. Para chegar no final desse sistema solar aqui, em comparação à nossa galáxia, que é a Via Láctea, é uma coisa tão minúscula que se a gente colocar, se espelhar isso aqui, fica do tamanho de um grão de areia o nosso sistema solar em comparação com a nossa Via Láctea. Mas só para a gente passear pelo nosso sistema solar, levaria 870 anos viajando a 1000 km por hora. Eu quero te mostrar que o céu manifesta a grandeza de Deus, porque quando nós começamos a olhar para o céu, nós entendemos o que o salmista quis dizer no Salmo 19:1, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de tuas mãos, louvado seja Deus. Quando nós estamos tristes, quando nós estamos abatidos, quando nós estamos cabisbaixo, olhamos para o céu e entendemos
que o céu, louvado seja o nome do Senhor, é a morada do Senhor, e é de lá, louvado seja Deus, que o Senhor contempla a nossa aflição e responde a todas as nossas angústias. Ele não queria, louvado seja Deus, que aquela mulher olhasse para o céu. E aqui eu quero falar algo inusitado, porque quando aquela mulher recebeu a cura, duas coisas interessantes aconteceram. A primeira, a mais normal, é que aquela mulher ficou muito feliz. Quem não ficaria? Quem não ficaria? Eu já vi aqui nessa igreja, eu era novo convertido. Eu vim fazer a profissão de fé aqui nessa igreja. Coisas tremendas aqui. E uma mulher que era paralítica, tinha uma perna maior que a outra, ela se levantou dali, veio alegre, jogou o tamanco que era um mais alto que o outro fora. Nós ficamos maravilhados quando Deus faz um milagre. E aquela igreja naquele dia, com a visita de Jesus, aquela igreja ficou alegre, ficou contente, porque aquela mulher havia sido curada, louvado seja Deus. Mas a segunda situação, e não menos importante, e a mais inusitada, foi a falta de alegria do dirigente daquela congregação. Ele disse: olha, vocês não têm esses dias, porque duas impossibilidades. Aquela mulher ser curada depois de tanto tempo, e no dia de sábado. Isso prova que Jesus não está limitado nem ao tempo, nem à regra humana, louvado seja Deus. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e está feito, e não tem quem possa impedir o trabalho dele. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que Satanás não quer que nós olhemos para o céu? Primeiro, porque no céu se manifesta a glória de Deus. Em segundo lugar, porque é de lá que vem o nosso socorro. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Abraão, depois de ter batalhado e livrado a Ló, lá em Gênesis 14. Quando chega lá em Gênesis 15, Abraão está pensando na vida. E está pensando que está velho, que Deus, quem sabe, não vai cumprir a promessa. Lê o texto com cuidado que você vai perceber. E de repente Deus aparece, brada para ele na tenda: Abraão, eu sou o teu grande galardão, e eu sou o teu escudo. Duas coisas que, se a gente ouvisse do próprio Deus isso, tinha crente que chorava, batia a palma, falava em mistério. Era uma alegria tão grande, irmão. E Abraão disse: mas eu não tenho filho, e o damasceno da minha casa, Eliezer, é que vai herdar a minha herança. Eu falei sobre isso aqui um outro dia. E Deus diz: olha, essa tenda não dá para eu conversar com você. Essa tenda não dá para eu mostrar o que eu tenho para fazer na tua vida. Sai da tenda, vem aqui para fora. Vem para cá que eu vou te mostrar alguma coisa grande. Olha para o céu agora, se tu pode contar. Do céu é que vem resposta para a nossa vida. É do céu que vem o nosso socorro. É do céu que vem a nossa alegria. É do céu que vem a nossa abastança. E é do céu que vem a nossa saúde. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. É do céu. Quer resposta? É do céu. Não é do político, não é do grande homem de Deus, da grande mulher de Deus, do profeta nem da profetisa. Pode até dar alguma, mas a resposta final sempre vai vir do céu para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus. Abraão saiu. Conta as estrelas do céu, se as pode contar. Só na nossa galáxia, o telescópio, aquele que está desabilitado, o Hubble, disse que tinha 100 bilhões de estrelas. Aí o James Webb disse: não, tem 100 bilhões mais não. Esse número aí a gente ainda vai fazer uma nova conta para ver mais ou menos quanto tem. Não sabe quanto tem. Só no nosso. E Deus disse para Abraão: olha para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Deus estava dizendo: você não pode, mas conta assim mesmo. Vá, comece aí. Comece a contar aí. Assim será a tua descendência. Eu estou pregando nessa noite, dizendo para você, nessa palavra de ânimo: levante sua cabeça. É de lá que vem o teu socorro. A tua bênção vai ser grande. Não desista. O diabo quer te ver de cabeça baixa, mas você vai levantar a sua cabeça em nome de Jesus. Vê se pode contar. 1, 2, 3, 2.000, 3.000. Louvado seja Deus. Não dá para contar não. Terceiro, por que é que o diabo não quer que nós olhemos para o céu?
É porque o céu, de lá ele veio, mas para lá ele nunca mais vai voltar. Louvado seja o nome do Senhor. O céu é o nosso destino final. Ele não quer que nós olhemos para o céu, porque é lá que nós vamos morar. Louvado seja o nome de Jesus. Em primeiro lugar, o céu manifesta a glória de Deus. Segundo lugar, é de lá que vem o nosso socorro. E em terceiro lugar, é porque o céu é a nossa morada final. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. É do conhecimento da maioria que existem 3 céus. Existe o céu atmosférico, que é esse que nós vemos os pássaros. O avião voa. O céu estrelado, às vezes nublado, às vezes claro, com sol a pino. Esse é o céu atmosférico. O segundo céu que nós vemos é o céu espacial ou galáctico, como alguém chama. Tem as galáxias, os planetas, as estrelas, os astros, cometas, meteoros e por aí vai. Esse é o segundo céu. Andam dizendo por aí que em 2030 o homem vai pisar em Marte. Marte. Pode até pisar, não tem problema nenhum. A tecnologia está aí para isso. Não tem problema nenhum. Pode até pisar na lua de Júpiter, como estão falando. Aurora, eu acho que é esse o nome. Titã. Titã tem, são 2. Phobos e Deimos, alguma coisa assim. O nome delas. Pode ir para lá também. Não tem problema nenhum. Pode ir para o final do universo. Porque o universo ele não é infinito. Ele tem fim. Porque a única coisa infinita é Deus. Deus nunca teve começo, nunca teve fim. O universo é finito. A gente não sabe o fim dele, mas ele tem fim, louvado seja Deus. A criatura, aquilo que é criado, nunca pode ser maior que seu Criador. Deus é infinito, Deus é eterno, está em todos os lugares, louvado seja o nome de Jesus. Pode até ir para lá. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, dono da SpaceX, dono da Tesla, dono agora do Twitter. Ele disse, vou colonizar Marte. Pode até colonizar, louvado seja Deus. Mas eu quero ver fazer uma nave espacial para chegar lá no terceiro céu, no trono de Deus. Eu quero ver fazer. Pode fazer para chegar em qualquer lugar desse universo, mas no terceiro céu só chega quem é lavado, remido pelo sangue de Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Não consegue chegar, só consegue através do banho do Calvário, louvado seja Deus. O Espírito Santo habitando na vida dele, na vida dela, tendo seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Lá é que nós vamos morar, no terceiro céu, com o Senhor. Louvado seja Deus. Aí, João diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Acreditem também em mim. Na casa de meu pai, do verbo haver, existem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito isso a vocês. Agora, eu vou preparar o lugar já existe. Eu vou preparar. E quando eu for vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Porque onde eu estiver, vocês vão estar também. Vós já conhecem o caminho, repara só. Vós já conhecem o caminho. Tem crente aqui, irmãos, que não teve a oportunidade de estudar. Não sabe ler, não sabe escrever. Mas conhece o caminho para chegar no terceiro céu. Coisas que o ricão não conseguiu nem explorar o segundo céu. Mas a gente já sabe o caminho de chegar lá no terceiro céu. Louvado seja Deus. A gente já sabe o caminho, a gente já sabe. Aí alguém disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai e como podemos conhecer o caminho. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém consegue chegar no terceiro céu. Ninguém consegue chegar na morada de Deus. Ninguém consegue chegar onde Deus está, senão através de mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem coisa boa preparada para nós. Por favor, só essa vez, diga para quem está do seu lado, diga assim, tem coisa boa preparada para nós naquele lugar. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aquilo que o homem não viu, que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração humano,
É o que Deus tem preparado para aquele que ama a Ele. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Está tudo pronto, está tudo preparado. No momento certo a trombeta vai tocar. E não tem força, não tem céu, não tem atmosfera que nos segure até chegar lá naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando chega lá, depois de tudo, quando a gente chega lá, louvado seja Deus, o julgamento das obras. Rubenê, vem aqui. Sim, senhor. Teu julgamento agora. Você é crente, está salvo. Não vai para o inferno. Mas você perdeu nisso,